Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma semana de correção das nossas atividades do Plano de Estudo Tutorado. Estamos na semana 2 do nosso volume 3 e nessa semana em específico nós vamos trabalhar as medidas de quantidade de calor. Vamos lá? Atividade 1. No preparo de uma xícara de café com leite são utilizados 150 ml, que corresponde a 150 gramas de café a 80 graus Celsius e 50 ml, 50 gramas de leite a 20 graus Celsius. Qual será a temperatura do café com leite? Ou seja, ele quer a temperatura final desse sistema, dessa mistura, ok? Utilize o calor específico do café, que é igual ao calor específico do leite, que é igual a 1, ok? Então vamos lá, pessoal, olha. Como a soma das quantidades de calor deve ser nula, né, nós teremos aí a quantidade de calor do café mais a quantidade de calor do leite é igual a 0. Portanto, nós vamos ter aí a massa do café vezes o calor específico do café, né, vezes essa variação de temperatura, mais a massa do leite vezes o calor específico do leite vezes essa variação de temperatura. Então, vamos colocar os valores aqui, olha. Nós temos aí 150 vezes 1, né? Lembrando aqui que 150 é a massa do café, certo? Vezes 1, que é o valor do calor específico, né? Que é igual ao calor específico do leite, vezes essa variação de temperatura, que é a temperatura final, menos o 80 graus Celsius citado no exercício. Mais 50, que vai ser a massa, né, do leite, vezes 1, que é o valor do calor específico, vezes a variação de temperatura, que será temperatura final menos 20. Isso tudo é igual a 0. Então, vamos lá. 150 vezes T final menos 150 vezes 80 mais 50 vezes temperatura final menos 50 vezes 20 é igual a 0. Então, nós temos 200 vezes a temperatura final, que é igual a 13.000. Temperatura final, então, será 13.000 dividido por 200. Então, nós teremos aí a temperatura final dessa mistura sendo 65 graus Celsius. Então, você vai marcar a opção correta, a letra A. Atividade 2. Dois blocos A e B feitos do mesmo material apresentam os seguintes dados iniciais. Então, para o bloco A, pessoal, nós temos aí a massa, né, sendo 10 gramas, né, e a temperatura sendo menos 20 graus Celsius. E para o bloco B, nós temos 30 gramas e 40 graus Celsius de temperatura. Após troca de calor, somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a... Bom, pessoal, então essa atividade é muito similar, muito parecida com a atividade anterior. Então, mais uma vez, o exercício está pedindo a temperatura final desses blocos aí, ok? Então, olha só, a soma das quantidades de calor deve ser nula, né? Como nós vimos anteriormente. Portanto, a quantidade de calor em A mais quantidade de calor em B deve ser igual a 0. Então, nós temos aqui a massa do bloco A vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais a massa do bloco B vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso tudo tem que ser igual a 0. Então, vamos colocar os valores aqui. Então, nós temos 10 vezes C vezes TF, que é a temperatura final, mais 20. Lembrando que, na fórmula, né, nós sempre temos aqui a variação de temperatura sendo a temperatura final menos a inicial. No entanto, a nossa temperatura lá do bloco A é menos 20. Então, menos 20 com o menos da fórmula, então, nós teremos mais 20, ok? Seguindo, mais 30 vezes C vezes temperatura final menos 40 igual a 0. Então, nós temos 10C vezes temperatura final mais 200C mais 30C vezes temperatura final menos 1.200C é igual a 0. 40C vezes temperatura final é igual a 1.200C menos 200C. 40C vezes a temperatura final é igual a 1.000C. Então, aqui nós teremos a temperatura final sendo 1.000 dividido por 40, que é igual a 25. Então, nós vamos aqui marcar a nossa opção correta, a letra D, 25 graus Celsius. Atividade 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água? Calor específico da água é igual a 1.
Então vamos lá, pessoal, olha só. Nós temos aí a fórmula de quantidade de calor, que é igual à massa, né, da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura dessa substância, ok? Então nós temos a quantidade de calor é igual a 2.000 gramas, né, porque o exercício deu a massa da água em quilogramas, então nós vamos transformar esse quilogramas para gramas. É só você multiplicar por 1.000, ok? Então, nós teremos 2.000 gramas vezes 1 vezes 28 menos 20, que vai ser a variação de temperatura, ok? Fazendo esse cálculo, nós teremos aí 16.000 calorias. Essa questão é bem simples. Atividade 4. 1 litro de água está à temperatura ambiente, 22 graus Celsius. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 kcal, qual será a temperatura final da água? E aí o exercício nos fornece os valores de densidade da água e o calor específico da água. Então vamos lá, pessoal, nós sabemos aí a nossa fórmula, né, de quantidade de calor, que é igual à massa da substância vezes o calor específico dessa substância vezes a variação de temperatura dessa substância, ok? Então o exercício nos forneceu a quantidade de calor, que foi dada em 25 kcal. Então, nós vamos transformar esse quilocal para calorias, ok? Então, nós teremos 25 cal é igual a 1.000 gramas, que vai ser a massa, né, da água, vezes 1, vezes a variação de temperatura, ok? Então, vamos lá. A variação de temperatura, então, é igual a 25.000 dividido por 1.000. Portanto, nós temos a temperatura aí de 25 graus Celsius. Agora, nós vamos calcular a nossa temperatura final, ok? Então, a variação de temperatura será igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós temos 25, que é igual à temperatura final, menos 22, que foi um dado já fornecido pelo nosso exercício, 22 graus Celsius, ok? Então, nós teremos 25 mais 22, vai ser a nossa temperatura final, portanto, 47 graus Celsius. Atividade 5. Os alunos de um curso da USJT realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada, na qual terá que despender 15 kcal por minuto. Analisando a tabela abaixo, nós temos aí, olha, as substâncias glicose, carboidratos, proteínas e gorduras. E aí nós teremos os valores calóricos de cada uma delas, ok? Então vamos lá. Quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividades de ginástica? Suponha que sua alimentação diária seja de 2.500 quilocalorias e inalterada. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aí a energia gasta na atividade é de 15 kcal por minuto. Durante 93 dias de exercício que esse aluno vai fazer, e sendo que cada dia ele vai se exercitar 30 minutos, ok? Então vamos lá, olha, a energia consumida vai ser de 15 vezes 30 vezes 93. Então vamos fazer uma regrinha de 3, olha. Para a energia aí, olha, o consumo de energia de 9,3, nós temos aí a massa de gordura sendo 1 grama. E para a energia consumida sendo 15 vezes 30 vezes 93, quanto de massa de gordura em gramas nós vamos ter? Vamos fazer essa multiplicação cruzada. Então, nós teremos aí, olha, massa será igual 15 vezes 30 vezes 93 dividido por 9,3. Portanto, nós teremos o resultado de 44.500 gramas, ou 4,5 quilogramas, né? O nosso exercício deu as respostas em quilogramas. Portanto, você vai marcar aí a opção correta. O aluno, né? O exercício diz quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade. Ele vai perder 4,5 quilos, ok? A letra D. Bom, pessoal, finalizamos mais uma semana de correção das nossas atividades do PET volume 3. Um forte abraço para você e até a próxima!